Ludmila. Ok, Mônica, vamos a outra pergunta, outra participação? Outra participação da Francisca do Tocantins. Ela quer saber o que a escola poderá fazer para aprender a lidar melhor com o desenvolvimento cultural e linguístico do aluno para reduzir o fracasso escolar. Sara, eu queria pegar uma carona nessa pergunta da Francisca e acrescentar uma outra questão. Os professores estão sabendo explicar em sala de aula direitinho para o aluno o que ele está aprendendo e por quê e para que ele está aprendendo? Qual a importância disso? Olha, Marcos, assim como a gente tem fatores que determinam o fracasso do aluno, nós já conseguimos identificar nas escolas fatores que possibilitam o sucesso de aprendizagem do aluno, fatores que favorecem o sucesso de aprendizagem dos alunos. Um desses fatores é relacionado a isso que você está dizendo. É quando o aluno consegue compreender o que está sendo pedido que ele faça, então, em outras palavras, que ele consiga compreender o que ele tem que fazer para poder aprender e o que é que ele está aprendendo. Quando o aluno dá conta de compreender isso, ele desenvolve a aprendizagem dele em outras condições mais favoráveis para o seu sucesso. Esse é um fator importante. Muitas vezes o professor não usa a linguagem adequada com o aluno. Ou se usa a linguagem, ele ao fazer o pedido da atividade, ele complica mais do que facilita. É preciso prestar atenção nesse pedido e, além disso, discutir com o aluno. Bom, nós vamos fazer um ditado, ou vamos fazer uma produção de texto, para quê? O que nós vamos estar aprendendo com isso? Se o aluno conseguir perceber o que é que ele vai aprender e por que ele está fazendo, é uma implicação direta, é você dar sentido, significado para a sua aprendizagem, né? Isso favorece bastante. Ok. Mônica? Lisanir, do Teleposto de Imperatriz, no Maranhão, quer saber o que fazer quando o aluno sabe ler, mas não sabe escrever. Maria Lúcia. Bom, Lisanir, uma das discussões que se faz e que a gente precisa levar em conta é que o processo da leitura é distinto do processo da escrita. Aprender a ler e escrever aprender a ler já é um passo adiante para se chegar até o domínio da escrita, né? Uma coisa é você receber um texto pronto e fazer essa decodificação. Agora, o trabalho é criar um desbloqueio do aluno, levar a ele ter confiança de que ele vai ser capaz, porque muitas vezes o aluno já desenvolveu um temor e uma desconfiança de si mesmo. Então é preciso trabalhar nesse sentido para que o aluno se reconheça capaz, trabalhar dando oportunidades de formas gradativas para que aos poucos ele se sinta mais seguro e possa avançar nesse processo. E reconhecer sempre que o desafio aí então é que essa escrita tenha um sentido, que ele saiba para que ele está produzindo o texto, a quem ele está dirigindo, talvez isso facilite. Fazer conexão entre textos que ele produza oralmente em sala de aula com aquilo que ele possa dizer, dessa vez por escrita, não só oral. Mas então, agora vamos mandar um recado para um colega que está longe, alguém que vai sair da sala. Se isso tiver sentido, ele vai tentar fazer essa escrita. Mônica? A Marlene do Tocantins quer saber até que ponto a escola pública fugirá de sua responsabilidade com as crianças, especialmente aquelas pertencentes a famílias carentes, rotulando-as de deficiente do ponto de vista cultural e linguístico. Bom, Ludmila, tende-se ou até bem um pouco tempo, acrescentando o que a Marlene está dizendo, caracterizar que as crianças das classes populares, por serem crianças de classes populares, teriam dificuldade de aprendizagem, né? Como a escola está lidando com isso? Bom, a gente tende a olhar, acho que a gente podia pensar no vídeo muito interessante que a gente viu, né? Então a gente tende a olhar para esse fracasso, estatisticamente ele está localizado em certas classes sociais, a gente tende a não olhar para o sucesso. Um pouco ela estava falando dos professores, a Sara, né? Vamos pensar nos alunos também. Então aqueles dois casos são casos de sucesso, né? Que são muito interessantes. Isso de abrir as portas da escola e de pensar como a escrita está presente para os pais, que às vezes não têm uma escolaridade muito avançada, mas sabem o valor da escrita e podem transmitir esse valor que eles têm, né, que eles têm como valor para as crianças, pode ser interessante, professor, ouvir esses pais e ouvir o que eles têm a dizer. O que é feito em casa com funcionalidade para a escrita, com a escrita, né, em torno da escrita. Então, aquela mãe que, quando eu estou sem óculos, é ele que lê. Aquilo é efetivo, é real, é um uso real, é um papel que aquela criança está tendo de leitor, né? Ou
se for necessário, que ele escreva. Ler para o irmão, são várias as funções que aparecem ali. Né? Então isso está presente dentro de casa, mesmo que a escolaridade da mãe não seja avançada, tem um comportamento e uma escuta do adulto em relação à criança. Né? O adulto está observando como a criança está se relacionando com a escrita e ele pode levar isso para a escola. E o professor poderia ouvir os pais nesse sentido. Ok. Mônica? A Ciseni Narciso, da TV Escola de Anápolis, Goiás, diz que o professor tem consciência de que deve levar em consideração as diferenças culturais e econômicas de seus alunos no processo de ensino-aprendizagem. Como trabalhar essas diferenças em salas lotadas e com um currículo extenso a ser cumprido? Sara, é uma dificuldade, né? Realmente que muitas salas estão lotadas, né? A Ciseni, ela coloca um problema pontual, um problema sério, né? Que solução você apontaria para esse caso relatado pela Ciseni? Olha, é claro que você ter condições de trabalhar com uma sala com um número menor de alunos, isso favorece o trabalho tanto de ensino quanto o processo de aprendizagem do aluno. Mas considerando as condições que a gente tem, os professores têm criado estratégias interessantes. Por exemplo, a estratégia de trabalhar com subgrupos em sala de aula, né? Então eu consigo identificar grupos de alunos que em determinados momentos precisam estar juntos porque têm o mesmo nível de aprendizagem, enfrentam as mesmas dificuldades de aprendizagem, ou em determinados momentos precisam estar reagrupados de forma que um consiga ajudar o outro, né? Esse uso da possibilidade, da potencialidade dos alunos de se ajudarem tem sido uma estratégia muito interessante para enfrentar o número de alunos em sala de aula. Agora, nós não podemos deixar de ressaltar que é preciso mesmo a gente considerar as condições de trabalho, né? Perfeito. Olá, Mônica. A pergunta é da Maria da Glória de Iporá, em Goiás. Diante dos dados do SAEB, qual seria o papel da escola, além de diagnosticar, avaliar e refletir sobre o atual quadro do fracasso escolar? Maria Lúcia. Bom, o papel da escola, e nós sabemos disso, é atingir, possibilitar, criar acesso ao maior número de pessoas possível a esse bem cultural que todos nós valorizamos, que é necessário para que se viva, para que se consiga um melhor emprego, para que se tenha diversão, para que, né? Então, a escola precisa incrementar e desenvolver alternativas para a criação de acesso, de democratização a esse bem cultural. Sobre o que a Maria Lúcia acaba de dizer, Ludmila, para muitas famílias, a escola ainda é o único local que permite, né, que as crianças tenham conhecimento, cultura, informação e se desenvolvam, né? O papel da escola também tem essa importância do ponto de vista das famílias. Você reconhece isso também? A gente vê que há uma queda desse valor da escola, né? Mas ainda há esse reconhecimento, a gente ainda vai encontrar esse reconhecimento, já que seria para alguns grupos familiares o único caminho, né? Um caminho que poderia funcionar, né? Enfim, só isso. Mônica? A Zenita, do Teleposto de São João de Meriti, quer saber se o fracasso no processo de aprendizagem é consequência de uma estrutura mal direcionada entre professor e aluno. Sara? Eu diria que um dos fatores internos que concorrem para a dificuldade de aprendizagem seria a relação professor-aluno. Muitas vezes uma relação distante, uma relação que não desrespeitosa, mas que não considera, né, as diversidades culturais de cada um. Eu acho que esse é um fator interessante, é um fator importante. Essa relação professor-aluno. Mônica? A Maria Francisca e Bonfim Pereira, de Tocantins, querem saber que sugestões vocês dariam para desenvolver a motivação dos alunos na leitura e na escrita. Maria Lúcia. Motivar o aluno. O primeiro passo, eu acho que deveria ser reconhecer o desejo desse aluno, né? Porque muitas vezes a criança pode ter o desejo de não aprender, tem que saber por quê e conseguir mobilizar essa criança no sentido de reconhecer as funções, os valores, o significado que a escrita pode ter na vida dela. E isso pode ser feito, pensando em crianças mais novas, ou até como alunos do segundo grau, que foi discutido agora há pouco,
criando vínculos entre aquilo que se faz dentro da sala de aula com aquilo que a criança está fazendo fora da sala de aula, com as relações que eles têm com os amigos, onde é que eles são, que brincadeiras eles fazem, né? Como que essas brincadeiras podem ser exploradas na sala de aula. Então, motivar o aluno é estabelecer laços entre a escola e a vida e as experiências sociais desse aluno.